Saindo agora, né, desse estudo mais específico dos gêneros textuais, a gente parte para as sequências textuais, né? Aqui a gente já vai se deparar mais com a composição linguística desses textos, ok? Então, sequências textuais, a gente pode fazer referência a tipos textuais, né? Algo que faz parte da chamada superestrutura. Então, cabe aqui ao produtor escolher dentre as sequências textuais disponíveis, né, como a descritiva, narrativa, injuntiva, explicativa, argumentativa, né? É importante destacar que, dependendo do referencial teórico que você esteja utilizando, a gente pode ver 6 tipos textuais, 7 tipos textuais, 5 tipos textuais, né? Isso varia muito. Mas esse número geralmente não passa de 7, né? Diferentemente dos gêneros textuais, né? Como Markowski nos traz, é impossível a gente definir a quantidade de gêneros textuais existentes. É impossível, né? Porque a todo momento novos gêneros estão surgindo de acordo com as necessidades dos falantes, né? Surge a necessidade, um novo gênero textual pode surgir, né? Pode estar surgindo nesse exato momento, né? Já as sequências textuais já são em um número bastante reduzido, ok? Então, essas chamadas superestruturas mais frequentemente estudadas são a narrativa, a descritiva, a injuntiva, expositiva e a argumentativa, né? As autoras passam aqui a trabalhar mais especificamente cada sequência textual. A primeira que elas nos trazem é a sequência narrativa. Elas apresentam uma sucessão temporal, causal, né, de eventos característico, né, de uma sequência narrativa, a predominância de verbos de ação, advérbios temporais, causais, né? Eu gosto de citar no exemplo um trecho da obra O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, né? Gosto de trazer o texto escrito, né, e depois mostrar para os alunos, né, a oralização desse texto escrito que foi feita, né? Um filme muito bacana, né, que é O Alto da Compadecida, né? Esse filme, o diretor ele faz a junção de várias histórias, vários textos de Ariano Suassuna, né? Então, vejam nesse trecho, né, essa sucessão temporal de eventos, né, verbos que indicam ação, advérbios temporais, né, nessa história na qual Chico narra, né, uma das várias histórias que ele conta, né, no Alto da Compadecida. Mas o cavalo Bento, como foi? Cavalo bom como aquele, nunca tenha visto. Uma vez corremos atrás de uma garrota das 6 da manhã até as 6 da tarde sem parar nenhum momento. Fui derrubar o boi já de noitinha. O boi não era uma garrota? Era uma garrota e um boi. E você corria atrás dos dois juntos assim de uma vez? Corria, é proibido? Não, mas eu me admiro deles correrem tanto tempo juntos sem se apartarem. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. 17 horas montado e o cavalo ali comigo, sem reclamar nada. Eu me admirava era se ele reclamasse. Comecei a correr da ribeira do Taperoá na Paraíba, pois bem, quando dei fé já estava em Sergipe. É Sergipe e o Rio São Francisco, Chico. Eita! Além vocês são mania de perguntas, João. É claro, tenho que saber. Como foi que você passou? Não lhe disse que o cavalo era bento? Por isso que eu não me admiro mais de nada. Cachorro bento, cavalo bento, tudo isso eu já vi. Posteriormente, as autoras nos trazem a sequência descritiva, né? Caracteriza-se pela apresentação de propriedades, qualidades, elementos componentes de uma entidade, sua situação no espaço, né? Verbos de estado e situação, articuladores do tipo espacial, né? É importante destacar que a definição como sendo uma sequência descritiva, uma sequência narrativa, enfim, ela vai se dar por aquilo que predomina, né? Então, em um mesmo texto, nós sabemos disso, né? Nós podemos encontrar sequências variadas, né? Em um mesmo texto, eu posso encontrar uma sequência narrativa, depois
uma sequência descritiva e o retorno da sequência narrativa, né? E o que vai definir essa sequência como sendo uma sequência narrativa vai ser o que predomina, né? Então ela vai ser uma sequência predominantemente narrativa, havendo a possibilidade, obviamente, de ter aí outras sequências dentro dessa narração. Em um filme muito conhecido da década de 90, Forrest Gump, contador de histórias, né? Nós temos um personagem, né, o Forrest Gump, que narra várias histórias, né, que aconteceu com ele, né, vários eventos, né, pelos quais ele passou. Então nós temos um texto narrativo, né, mas dentro dessas histórias há trechos descritivos também, né, como o que vocês podem ver na seguinte cena, né? Então reparem que nessa descrição há a utilização de verbos do imperfeito, né? O pretérito imperfeito, descrevendo paisagens, né? Descrevendo como ele se sentia naqueles momentos, né? Então vejam aí que nesse trecho nós temos caracterizada uma sequência descritiva que está inserida, né, em um todo que é predominantemente narrativo. Oi? Oi. Ei, Forrest. Você teve medo no Vietnã? Sim. Bom, eu não sei. Às vezes parava de chover o bastante para as estrelas aparecerem. E aí era bonito. Era como quando o sol vai dormir no horizonte. Tinha mais de 1 milhão de faíscas na água. Como no lago da montanha. Era tão claro, Jenny, que parecia que tinha 2 céus, um em cima do outro. E aí no deserto, quando o sol nasce, eu não sabia onde acabava o céu e começava a terra. Era tão lindo, tão lindo. Queria ter estado lá com você. E estava. Posteriormente, as autoras nos trazem as sequências injuntivas, né? As sequências injuntivas talvez sejam aquelas mais fáceis de serem identificadas, né? Nós temos a prescrição de comportamentos ou ações. Geralmente os verbos estão no imperativo, infinitivo ou futuro do presente. São sequências, né, muito vistas em anúncios publicitários, né? E, finalmente, as autoras nos trazem as sequências argumentativas, né? Elas destacam sequências argumentativas estrito sensu, ou seja, sequências que nos trazem uma ordenação ideológica. Essas sequências argumentativas são muito características de textos acadêmicos, né? Textos que buscam defender uma tese, uma opinião, por meio, obviamente, de argumentos, né? Aquilo que vai destacar a sua tese, aquilo que reforça, né? Que dá força à sua tese, considerando-se como um argumento, né? Essas informações que você traz. Aqui que a gente encontra as vozes de autoridade, né? Você traz vozes de autoridade para reforçar o que você está dizendo, né? São as citações. Gosto muito de trabalhar com os alunos
essas sequências argumentativas, né, mostrando a importância da utilização de argumentos consistentes, argumentos válidos, né, argumentos que não sejam o reflexo único e exclusivamente, né, da sua própria experiência, né, que sejam argumentos resultantes, né, de pesquisas científicas, né, porque isso vai dar força ao que você está defendendo. E, infelizmente, nós estamos vivendo um momento atual, né, de desvalorização do pensamento intelectual, né, do pensamento científico, em detrimento do senso comum, né? Não que o senso comum deva ser desvalorizado, né? Jamais, né? Mas o que nós estamos tendo atualmente é a prevalência do senso comum em relação a uma desqualificação do pensamento científico, né? E, pelo menos na minha opinião, né, isso não deve ocorrer, né? Não pode ocorrer, né? A gente se depara com muitos discursos veiculados, principalmente nas mídias, né, sociais, né? A gente encontra vídeos no YouTube, por exemplo, que veiculam discursos de ódio, né? Sem nenhum embasamento científico, argumentos falhos, né? Argumentos baseados apenas na experiência pessoal daqueles que estão trazendo esse tipo de discurso, né? sem nenhum tipo de sem citação de fonte, sem nenhuma referência a alguém que pesquisou sobre isso, enfim, né? A gente está tendo atualmente uma desvalorização muito grande desse pensamento científico, né? Muitos estão vendo os intelectuais, né, como sendo vilões, né? E isso, de fato, é preocupante, né? Uma desvalorização da pesquisa científica, desvalorização das ciências humanas, né? Isso é muito grave, né? E eu, quando trabalho essas sequências argumentativas, né, a importância de um debate, né, a gente pode trabalhar o gênero textual debate em sala de aula para desenvolver com os nossos alunos essas sequências argumentativas, né, as estratégias argumentativas, o respeito ao turno de fala, né? Agora é a vez de uma pessoa falar, ela vai defender a sua opinião, enquanto os outros apenas escutam, né? Eles escutam. Isso é respeitar o turno de fala, né? Depois que a pessoa falou, pronto, agora você vai rebater o que ela disse, né? Ou não, né? Ou você vai concordar ou vai discordar. Mas lembrando, utilizando-se de argumentos que sejam argumentos válidos, ok? Então, em um debate em sala de aula, por exemplo, nós podemos trabalhar o respeito ao turno de fala, nós podemos trabalhar sequências argumentativas, a importância de um argumento válido, né? A gente trabalha isso na oralidade e isso vai se refletir também na própria escrita, né? Então, tem alunos com muitas dificuldades em produzir textos escritos argumentativos, a gente pode começar a desenvolver isso na oralidade, né? E depois passar isso para a escrita, né? Esses argumentos válidos. Eu acho muito interessante um vídeo do Porta dos Fundos, né? Durante um tempo, eles estavam trazendo vídeos que tinham como título debates, né? Um debate polêmico, né? Eles traziam um especialista na área e uma outra pessoa que não era especialista na área, que trazia apenas o senso comum, né? Para mostrar a diferença, né, de argumentos entre um e outro, né? Eu acho muito interessante porque eles mostram, com esse lado cômico, né? Eles mostram o que está acontecendo atualmente, né? Em quem a gente está acreditando quando nos deparamos com esse tipo de discurso, né? Então, as autoras terminam aqui este capítulo com as sequências
argumentativas, né? E mostro aqui para vocês alguns minutos, né, desses vídeos que eu falei, né? Aqui mostra esses debates, né? Para a gente ver muito bem como é importante a gente ter argumentos fortes, argumentos válidos em um debate, por exemplo. Boa noite. Estamos começando mais um Polêmica da Semana. E no programa de hoje a pauta é redução da maioridade penal. A gente recebe aqui o sociólogo Márcio Cardoso, ele que é especialista em segurança pública e pesquisador da violência urbana. E o Márcio é contra a redução, não é isso, Márcio? Boa noite. Boa noite. Sim, a redução da maioridade nunca funcionou em lugar nenhum para conter a violência, muito pelo contrário. Encarcerar um jovem só tem servido para que ele saia de lá um psicopata. O que a gente precisa é incluir esse jovem na sociedade ao invés de excluí-lo. No mais, a idade de 18 anos é cláusula pétrea da nossa Constituição. Tempo encerrado, mas nem todo mundo concorda com o Márcio. Vamos ouvir agora o outro lado, vamos ouvir o Sargento Barros, ele que é ex-PM e hoje trabalha com segurança privada na Zona Oeste, não é isso, Sargento? Milícia. Milícia, é isso. Por favor, Sargento. Redução, o nome já diz tudo. Reduzir a maioridade, reduz a criminalidade. Mas se reduzir a criminalidade, Dona Globo vai ficar sem assunto. Acabar traficante, Dona Glória Pérez vai poder escrever novela com esse galã viado dela aí na novela das 6. Meu irmão, foda-se. Não tem mais escravo? E não faz novela de escravo aí? Não teve outro dia novela na Bahia aí que não fizeram nem com preto na novela? Faz igual a Record, que não tem nem ator e fez Game of Thrones. O que eu não quero é filho meu andando na rua aí, levando pentada, entendeu? Sendo estrupado aí por um de menor cracudo, cheio de cancro na avenida e me arranca, só porque a Dona Globo quer assunto. É isso que eu não quero. Doutor Márcio, o senhor tem 10 segundos para a sua tréplica. Bom, em momento nenhum aqui eu falei de novela, não sei nem de onde ele tirou isso. Estou falando de números. Eu também sou a favor da redução da criminalidade, não sou a favor da redução da maioridade. Tempo, Sargento, as suas colocações? Minha gente, eu conheço bandido. Bandido não tem idade, não. Não tem esse negócio de reduzir a maioridade para zero, a criminalidade vai para zero também. Isso é geografia aritmética. Qualquer um que fez um ano de brisolão sabe disso. Como vocês viram, esse é um assunto bastante polêmico. Alguns são contra, outros são a favor, mas o que seria do verde se todos gostassem do amarelo, né? Para o tirateima agora nós vamos conversar com ela, dona de casa, indecisa. Cadê você, dona Marlene? Oi, tô aqui com Sônia, com Regina, de novo aqui, graças a Deus. Boa noite, dona Marlene. Boa noite. Dona Marlene, a senhora é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Olha, eu como mãe torço para que meu filho não sofra o estupro nunca, né? Mas tem gente que gosta, a gente tem que respeitar, o senhor concorda? O homossexual, por exemplo, que a gente vê em site aí, bota abraço, bota tudo, gosta, você respeita. Agora, o que eu digo? Quando um não quer, dois não estupro. Então é nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é isso, dona Marlene? Com certeza. É isso aí, o programa de hoje vai chegando ao fim e na semana que vem a pauta é homossexualidade, doença ou sacanagem? É doença. Nós vamos receber aqui no estúdio a sexóloga Jaqueline Silva e uma das mais representativas lideranças católicas da atualidade, o youtuber Valdinho. Boa noite, até lá. Pois bem, então, depois de discutir sobre tudo isso, né, o que é gênero textual, a importância do gênero textual, né, composição do gênero textual, sequência textual, né, as autoras nos trazem que cabe à escola possibilitar ao aluno o domínio do gênero, primeiramente para melhor conhecê-lo ou apreciá-lo, de modo a ser capaz de compreendê-lo, produzi-lo na escola ou fora dela, para desenvolver capacidades que ultrapassam um gênero e são transferíveis para outros gêneros próximos ou distantes. Para realizar tais objetivos, torna-se necessária uma transformação, ao menos parcial, do gênero, simplificação, ênfase em determinadas dimensões, etc. E cabe à escola também colocar os alunos, ao mesmo tempo, em situações de comunicação o mais próximo possível das verdadeiras, que tenham para eles um sentido para que possam dominá-las como realmente são. Obviamente, pessoal, a gente não consegue trazer uma situação real para a escola, uma situação real
de comunicação, né? Porque a gente está no espaço formal de ensino, né? Então, querendo ou não, há uma didatização desses gêneros, tá ok? Mas o objetivo aqui é chegar o mais próximo possível dessa realidade, ok? Chegar o mais próximo possível dessa realidade. Porque é justamente na realidade que nós produzimos gêneros textuais, nos deparamos com os gêneros textuais, vamos adquirindo conhecimentos, né, sobre como são estruturados determinados gêneros textuais, em que situações nós produzimos tais gêneros, enfim, ok? Então, nós finalizamos aqui o estudo do capítulo 3 dessa obra. No capítulo 4, nós vamos ver escrita e contextualização. Então, no mais é isso. Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.